Nesse vídeo você vai saber quanto custavam e como fazia para comprar as camisas dos times do Rio de Janeiro nos anos 80. Fica até o fim do vídeo porque tem muita informação que você talvez nem lembrasse ou imaginasse. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Estúdio Alão, nosso novo canal onde a gente aborda o futebol e o esporte muito além da mídia. E no vídeo de hoje a gente traz a segunda parte de uma série que está mostrando como a gente fazia, quanto custava para comprar uma camisa oficial de um time de futebol nos anos 80. Na primeira parte, que a gente já publicou aqui no Estúdio Alão, eu mostrei os times grandes do estado de São Paulo. E agora a gente vai falar sobre os times do Rio de Janeiro. A fonte é a mesma, uma reportagem publicada pela revista Placar na edição de 16 de dezembro de 1988. Eles foram a diversas partes do país descobrir como fazia para comprar uma camisa oficial, porque naquela época isso não era tão comum e nem tão fácil. E como a gente está provando nessa série, também não era tão barato não, as camisas já eram caras como são atualmente. A gente começa falando do time de maior torcida do Rio de Janeiro e de maior torcida do Brasil, né? O Flamengo. Se aqui em São Paulo a gente viu na primeira parte do vídeo que a maioria dos casos você ia, conversava com o roupeiro ou conversava diretamente com o clube, o Flamengo já tinha até uma loja oficial própria na Gávea, chamada de Fla Boutique. Mas também era possível comprar uma camisa do Mengão por correspondência. Você mandava um cheque nominal para o Flamengo e receberia no endereço indicado a sua camisa oficial. E é claro que naquela época a Placar até destacou o fato de que as camisas vendidas eram em sua maioria as do Zico, número 10, né? O torcedor do Flamengo queria porque queria ter o número 10 na sua coleção. 70% do total vendido era referente ao número 10. E o Flamengo estimava, olha só como era naquela época, né? Uma venda de 120 unidades de camisa por mês. Dá pra imaginar isso com relação a hoje em dia, em que milhares de camisas oficiais são vendidas, e eu não tô nem falando de pirataria. Tanto a camisa rubro-negra quanto a camisa branca do Flamengo tinham o mesmo preço e eram vendidas na Fla Boutique por 11 mil cruzados naquela época. Esses 11 mil cruzados eram equivalentes a 27,2% do salário mínimo do Brasil naqueles tempos. Se a gente fosse considerar 27% do salário mínimo de hoje, uma camisa do Flamengo teria um peso equivalente a mais de R$350, R$354 mais ou menos, em valores agora de fevereiro, março de 2023, ou seja, era muito cara quando a gente vai olhar para o peso que aquilo tinha no salário mínimo, no trabalhador da época. O Flamengo também vendia uma camisa de goleiro, mas a revista Placar não considerou muito não, porque essa camisa não era o modelo usado pelos goleiros do Flamengo na época, não era o modelo oficial e pior, custava caríssimo. O Flamengo vendia por mais de 61 mil cruzados, que numa conversão pelo IPCA hoje em dia daria mais de R$1.000. E lembrando, o modelo nem sequer era oficial, você comprava uma camisa de goleiro do Flamengo, mas não conseguiria se vestir igual aos jogadores, aos goleiros que jogavam naquela época no clube rubro-negro. Mas agora a gente passa para mais um time do nosso vídeo, o gigante da colina, o Vasco da Gama, que tinha uma loja oficial na entrada de São Januário, ou seja, você poderia comprar uma camisa oficial indo visitar o Vasco da Gama, o seu time do coração. E curiosamente, o preço era justamente igual ao do Flamengo, né? As duas camisas eram produzidas pela Adidas, o Vasco também fazia a venda por carta, além da loja oficial em São Januário, mas declarava que eram vendidas 140 camisas por mês, né? Como cada um declarava, a gente não consegue auditar esses dados. Como também não foram confrontados uns com os outros, né? Cada um dava o seu valor ali, dava a sua quantidade de vendas estimada, mas nesse caso o Vasco está acima do Flamengo, né? 140 a 120 por mês. O modelo preferido dos torcedores era a número 8, usada pelo Giovani, e a camisa do Vasco, que era vendida em dezembro de 88, já tinha o logotipo da Coca-Cola estampado. Era um patrocínio na época que quase todos os clubes do Rio de Janeiro tinham, menos o Flamengo, que era a Petrobras, né? O Lubrax. Tanto a camisa branca com a faixa preta ou a camisa preta com a faixa branca tinham o mesmo preço. 11 mil cruzados, portanto vale a mesma conversão, né? A camisa do Flamengo, 11 mil cruzados seriam equivalentes a R$215 no dinheiro de hoje pelo IPCA, ou frente ao salário mínimo seria algo em torno de R$354. E o Vasco da Gama também vendia uma camisa de goleiro na sua loja oficial. Mas olha só, também não era o modelo usado pelo goleiro jogando partidas do Vasco. O que está acontecendo com os times do Rio de Janeiro, minha gente? O que está acontecendo com a Adidas? Fazer uma camisa de goleiro para jogo e outra camisa de goleiro para vender? Mas no caso do Vasco, pelo menos, não era tão cara quanto a do Flamengo.
O modelo de goleiro que eles vendiam saía por 21.500 cruzados. O Botafogo tinha em sua sede social o Shopping Estrela Solitária. Olha como o Rio de Janeiro já era mais avançado no marketing, né? Tinha a Flá Boutique, o Shopping Estrela Solitária. Realmente era bem mais avançado que aqui, que você chegava e comprava com os roupeiros dos clubes, como eu falei no vídeo anterior, né? E o Fogão ainda vendia camisas com a modalidade de reembolso postal. Você pagava na hora de retirar numa agência dos Correios o valor da sua camisa. Então você não precisava mandar um cheque nominal, como era o caso do Flamengo e de alguns times aqui em São Paulo também. Você poderia pagar diretamente na agência do Correio. E no caso do Fogão, havia uma pequena diferença de valores entre as camisas, a listrada e a camisa branca. No caso da listrada, ela custava 9.900 cruzados. Esse valor atualizado pelo IPCA daria hoje algo em torno de R$ 193. Já a camisa branca custava 400 cruzados a menos, ficava 9.500, que na conversão pelo IPCA para hoje ficaria algo em torno de R$ 185. Como a diferença era pequena, né? Se você fizer uma atualização pelo IPCA, dá R$ 8 mais ou menos entre uma e outra, a gente considera mais ou menos a faixa que elas tinham de peso em relação ao salário mínimo, ficavam entre 23% e 24%. Portanto, para você entender o peso que aquela camisa tinha no bolso do trabalhador na época, seria como se elas custassem hoje entre 310 e 318 reais mais ou menos. Ou seja, o preço que a gente vê por aí nas camisas oficiais de hoje, né? Mais de 300 reais. Agora, o Fluminense unia duas modalidades de vendas que a gente já viu até agora nessa série. Primeiro, o fato de ser um time do Rio de Janeiro, com loja própria e até um nome específico. Se tinha a Flá Boutique no Flamengo, o Fluminense tinha a Flu Boutique, que você poderia comprar as camisas oficiais nessa loja, ou também com o roupeiro, histórico roupeiro Chimbica, que infelizmente já nos deixou no começo do século, né? Chimbica, que era uma personalidade muito famosa no Rio de Janeiro, entre os torcedores tricolores, era ele quem fazia as vendas das camisas e bem mais baratas. Vamos começar olhando os preços da camisa do Fluminense na Flu Boutique, que era a loja oficial. A camisa listrada saía por 10.900 cruzados, só 100 cruzados a menos do que o modelo oficial do Flamengo e do Vasco, né? Lembrando, o Fluminense era da pênalti nessa época. Então a gente tinha ali uma diferença bem pequena, se você pegar o IPCA e atualizar, vai dar essa camisa do Fluminense algo em torno ali de R$ 213,10 mais ou menos. Já a camisa branca do Fluminense era vendida bem mais barata, né? 8.600 cruzados, isso em dinheiro atualizado pelo IPCA hoje daria R$ 168,14. Mas se você fosse lá nas Laranjeiras conversar com o roupeiro Chimbica, a camisa saía por 4.000 cruzados. Olha que descontaço na mão, e ainda você poderia conversar com o roupeiro, bater um papo sobre o Fluminense, sobre os jogadores e pagar com um baita descontão, né? Os 4.000 cruzados davam um pouquinho menos de 10% do salário mínimo, então era possível comprar uma camisa oficial do Fluminense com mais ou menos hoje, no peso do bolso do trabalhador, um orçamento ali de R$ 128 mais ou menos. Ah, e o Fluminense, diferentemente dos outros três clubes, né, o Flamengo e o Vasco vendiam camisa de goleiros que não eram as oficiais de jogo. O Botafogo, eu esqueci de citar, também fazia a venda de uma camisa de goleiro que não era oficial, mas o Fluminense sim vendia a camisa oficial de goleiro. Só que no dia que a Placar foi lá na loja ver e conversar com o roupeiro Chimbica, tava em falta. Se tivesse vendendo, ela custaria algo em torno de 15.000 cruzados, um pouquinho mais barato que o Vasco, bem mais barato que o Flamengo. O preço do Botafogo, a Placar não liberou, não conseguiu publicar naquela época. E uma curiosidade para vocês, o América do Rio de Janeiro, um dos clubes mais queridos do Brasil, também vendia suas camisas oficiais por 11.000 cruzados, o mesmo preço de Flamengo, Fluminense e Vasco, né? O Fluminense 100 cruzados mais barato, mas é praticamente a mesma coisa, e era feita essa venda em uma loja na Tijuca, no Rio de Janeiro. Já o Bangu, ele fazia venda de camisa sim, mas não era a mesma camisa que os jogadores usavam do modelo da Adidas, era um modelo mais genérico e por isso mesmo mais barato. Saía ali mais ou menos por 7.000 cruzados, mas olha, 7.000 cruzados tá dando quase o dobro de comprar uma camisa do Fluminense na mão do roupeiro Chimbica, né? Que tempos, né, pessoal? Os anos 80 eram realmente diferentes. É claro que hoje em dia a gente olha para os preços das camisas atualizados ou em relação ao salário mínimo e a gente vê que é praticamente a mesma coisa. Mas seria uma obrigação dos nossos tempos, com meios de produção mais modernos, com logísticas mais fáceis também, com um número de produção muito maior. Você vê, o Fluminense, ele estimava vender 145 camisas por mês, o Flamengo 120, o Vasco 140. Hoje é muito mais, é na casa de milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de camisas. Era para ser mais barato, né? Além disso, hoje em dia, por outro lado,
você tem a opção de comprar pela internet até parcelando as camisas. Naquela época não, né? Você ia lá e comprava à vista e pronto. Era mais pesado sim para o trabalhador comprar. Além, é claro, dos materiais que nem se comparam de uma época para outra. A intenção desse vídeo é mostrar para vocês como era comprar uma camisa oficial e eu espero continuar aqui com essa série de vídeos, eu espero que vocês estejam gostando. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam dos preços, se você tem lembranças daquela época, do porquê que os times do Rio de Janeiro não vendiam as camisas iguais às que os goleiros usavam. O espaço está aberto, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no Estúdio Alan, porque a gente vai contar cada vez mais histórias como essas, beleza? Então eu te espero no próximo vídeo. Esse é o Estúdio Alan, o seu novo canal de futebol. Valeu!